Boa tarde, presidente. Boa tarde. Uma das principais bandeiras suas na campanha foi o portal da transparência, né? E talvez seja uma das principais cobranças hoje nas redes sociais, dos torcedores, seja essa questão. Eu gostaria que o senhor falasse como que está essa questão do portal da transparência, se já estamos caminhando para que esse se torne uma realidade, e também que fizesse um link, porque muitos sócios torcedores ou possíveis sócios torcedores questionam isso, né? Eu vou me associar e eu não tenho muita clareza aonde o meu dinheiro vai ser empregado, fazendo uma referência ao portal da transparência. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o portal da transparência, perdão, e também sobre a questão do sócio-torcedor. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, fazer um esclarecimento sobre a questão do áudio que vazou ontem, porque, até onde sei, o áudio foi seu. E, primeiramente, parabéns pelo áudio e pelas coisas que você falou, mas é porque muita gente está atribuindo o áudio a mim. Talvez pelo áudio a nossa voz seja parecida, mas o áudio é seu. Mas eu teria a maior honra de ter dito as mesmas coisas que você disse, falou muita coisa certa. Com relação ao portal da transparência, a gente está desenvolvendo o portal da transparência, porque é importante que o torcedor entenda que isso é uma ferramenta onde ele vai ter que ter acesso pelo site do clube. Então, nós contactamos algumas empresas que nos deram um orçamento para desenvolver, né? E ele vem sendo desenvolvido dentro das nossas condições financeiras. Todos sabem que a gente passa por uma enorme dificuldade, e a gente vem fazendo algumas escolhas de momento. A gente tinha imaginado que em outubro a gente fosse colocar no ar, mas, em razão de questão de desenvolvimento mesmo do portal, a gente deve estar colocando ele no ar entre dezembro e janeiro. Deve ser a ideia mais para janeiro. Para deixar bem claro, qual é a ideia do portal da transparência? Todas as informações oficiais do clube, elas são divulgadas no balanço, anualmente. Então, o argumento de alguns poucos torcedores de que eu preciso do portal da transparência para entrar de sócio porque eu não conheço os números do Fluminense, os números do Fluminense são publicados no seu balanço ano a ano em jornal de grande circulação. A ideia do portal da transparência é para que a gente tenha mais uma porta de acesso e ela não seja anual, seja mensal, para que a gente vá municiando e dando ciência ao torcedor de tudo que vem acontecendo. Então, assim que eu já posso até te antecipar, em que pese a gente ter assumido o clube há 4 meses, nós já também orçamos o desenvolvimento do voto online. Tá? E eu poderia dizer a você que o voto online está bem avançado também, e, curiosamente, diferente de que foi dito no passado, não tem nenhuma demora ou sofisticação para a implementação. A única questão do voto online é que a gente precisa fazer a implementação perto de um momento que se tenha que usar a votação, porque senão se coloca o programa no ar sem utilidade. Então, não tem porquê a gente, por exemplo, pagar um sistema desse sem ter alguma situação. A nossa ideia objetivando as eleições de 2022, é fazer alguns testes de votação online antes. Uma delas, por exemplo, seria com a possibilidade do torcedor votar pela terceira camisa do clube, da terceira camisa oficial, ou algumas outras situações que a gente vê onde a gente possa ir fazendo esse laboratório para, quando chegar lá em 2022, ele está totalmente implementado. Mas eu já posso antecipar, nós já fizemos 3 cotações de 3 empresas diferentes, e as 3 nos responderam que, da data da contratação para a implementação do sistema, leva 15 dias. Então, assim, eu posso afirmar a você que a gente vai ter, na próxima eleição, daqui a 3 anos, já a votação online, que eu acho que é uma das coisas que também as pessoas têm como argumento para entrar como sócio-futebol. É isso. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu tenho 2 questões, fazer uma de cada vez. A gente teve agora há pouco a convocação da Seleção Olímpica. Mais uma vez o Caio Henrique foi convocado. Eu queria saber como, da última vez, você foi até a CBF, pediu a liberação dos jogadores. Eu queria saber se vai fazer isso de novo dessa vez. Sem dúvida alguma. Vai pedir, então, a liberação do Caio Henrique. E a segunda questão, talvez fosse até uma questão melhor para o Celso, mas como ele não está aqui, eu queria saber se o Fluminense já... Como é que está o planejamento para 2020?
em questão de reformulação de elenco, a gente sabe que são muitos contratos que se encerram agora esse ano. Pretende fazer algum tipo de reformulação mais radical no elenco? Pretende renovar boa parte dos contratos? Como é que está esse planejamento para 2020? Bom, vamos lá. É importante você ter falado de planejamento, porque eu costumo dizer nas minhas coletivas que a gente não olha para trás, né? Desde que eu ganhei a eleição, eu olho para frente e não fico querendo trazer coisas que foram feitas aqui no passado, porque eu acho que isso não constrói. Entretanto, nos últimos dias, a gente tem sido, às vezes, de maneira injusta, não por muita gente, mas por algumas pessoas, até fazendo uma política que eu chamo de destrutiva à instituição, querendo jogar na nossa conta algumas situações que sequer fomos nós que fizemos. Eu não fujo de nada do que eu faço, mas não quero que joguem no nosso colo aquilo que a gente sequer participou. Nós entramos aqui faltando um jogo para a paralisação, para a Copa América, né? Tivemos um mês onde olhamos o trabalho que vinha sendo feito, enfim, e daí em diante a gente começou a administrar, mas o planejamento de 2019, e aí quando a gente fala de planejamento 2019, a gente fala de planejamento 19, 20, 21, ele foi construído anteriormente também dentro das possibilidades do clube. O elenco tem diria para você que talvez quase 50% do elenco são contratos que se encerram no final do ano. E isso é uma situação que traz alguma dificuldade de administrar, porque muitos jogadores performaram e, obviamente, que eles recebem propostas para ir para outros lugares. Nenhum deles, eu posso te garantir, se acertou fora daqui. Acho que o Celso já falou sobre isso essa semana, o Paulo também. Nós estamos em conversa com todos, mas a gente precisa de mais algumas definições, especialmente com relação à nossa performance, para que a gente possa definir renovações, planejar elenco para o ano que vem. A gente tem uma ideia na cabeça, sim, temos um esboço, sim, do que a gente quer para 2020, mas também já antecipo ao nosso torcedor que as dificuldades são muito grandes. A gente chegou em junho/julho com quase 90 dias de atraso salarial, com nenhum imposto pago, com o contrato celebrado de televisão, assinado, inclusive, na gestão do penúltimo presidente, definido até 2024, ou seja, se eu ficar 3 anos como presidente do Fluminense, sair em 2022, o contrato será o mesmo que já foi assinado, quase todo o contrato antecipado, por empréstimos que foram pegos na gestão anterior, mais uma centena de penhoras sobre esse contrato e sobre as fontes de receita do clube. Então, eu até faço uma analogia, a gente recebeu um automóvel de altíssima qualidade, ou seja, né, um dos maiores clubes do futebol mundial, com o tanque vazio, com R$100 para ir a São Paulo. É isso. E a gente tem que se virar para concluir o percurso. Mas sabia? Obviamente que a gente sabia que a situação era gravíssima, e obviamente que a gente está trabalhando incessantemente, fazendo gestão diária para cumprir os compromissos. Podem ver que em 4 meses de gestão a gente pagou 5 meses de salário, né? Mas a gente tem que fazer escolhas. Eu ontem, numa reunião interna do clube, lá com a nossa diretoria financeira, em algum momento eu disse: as nossas decisões e os nossos critérios de escolha causam injustiças todos os dias, porque eu preciso pagar as contas e eu tenho sempre 30% do dinheiro que eu preciso para pagar os 100. Então, a gente vai fazendo escolhas diárias e temos que reconstruir a instituição. E vai levar um tempo. Assim. Então, o que a gente pode dizer ao torcedor neste momento, nós estamos trabalhando incessantemente, o Departamento de Futebol trabalhando incessantemente para renovar os contratos dos jogadores, que a gente entende que são importantes, né? Eles estão sendo extremamente compreensivos, estão se dedicando igualmente, isso eu posso deixar vocês absolutamente tranquilos. Nós não temos nenhuma preocupação com relação aos nossos jogadores, ao caráter dos jogadores, ao nosso elenco. Não muda nada aqui dentro esse fato, muito antes, pelo contrário. Muitos deles já manifestaram, sim, o interesse de seguir, mas essa é uma questão
também profissional de cada um. Alguns desses que eu sei que você está imaginando na sua cabeça sequer são atletas do Fluminense, são atletas que estão emprestados, então a gente depende da decisão também do clube detentor dos direitos federativos dos atletas, né? Mas, dentro das possibilidades, nós estamos tranquilos, porque nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, diante das enormes dificuldades que a gente tem. Mas, tudo caminhando bem, a gente vai poder, sem dúvida alguma, ter um time competitivo em 2020. Eu continuo dizendo, acho o nosso time um time dentro da realidade do clube competitivo, enfim, não tem um resultado numérico no campeonato hoje com o que condiz a nossa história, a nossa grandeza, mas se você pegar nos últimos 4 ou 5 anos, em razão da disparidade de valores que a cada dia mais o futebol brasileiro tem, você vê que isso não é um problema deste momento. O Fluminense, ano passado, só definiu a sua posição no campeonato na última rodada. Ficou em 12º, mas o campeonato teve um índice técnico muito baixo, mas fez 45 pontos. E desde 2012, que quando o Fluminense foi campeão brasileiro, onde tinha um grande aporte financeiro, desde 2012 o Fluminense vem ficando abaixo da 10ª ou 12ª colocação da competição. Isso é um dado estatístico, e é um dado estatístico que eu venho falando, inclusive, quando fui candidato. O campeonato de ponto corrido, desde que ele foi instituído, o campeão sempre esteve entre os 4 clubes que mais gastaram dinheiro na competição. E a cada dia essa distância vai ficando maior. E ela é nítida. Hoje já, quando eu falava sobre isso há 3 anos atrás, eram 3 blocos. Primeiro, segundo e terceiro bloco. Hoje são 2. Meia dúzia que briga em cima e o resto meio que empatado. A diferença de pontos é, inclusive, muito curta, de uma posição intermediária para uma posição final de tabela. Então, a gente precisa, inclusive, rever conceitualmente o futebol brasileiro. Nós precisamos, os clubes todos precisam entender que é um produto de todos. E esse produto precisa ter alguma reorganização financeira, porque realmente a gente vem... Isso não se mistura com o fato de o Fluminense ter uma dívida que foi construída nos últimos, 10, 12 anos, que traz uma enorme dificuldade para a gente, além da diferença. Já existe a diferença e, além de tudo, a gente tem um problema, e que não é só do Fluminense, outros clubes do Rio de Janeiro têm esse problema, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, né? Essa dívida foi construída e a gente precisa entender que, para a gente voltar, de alguma forma, a reconstruir o clube desportivamente, a gente tem que passar pelo pagamento. Dívida tem que ser paga, porque é a dívida que come a receita. Então, a gente precisa pagar a dívida para poder ter receitas liberadas. Oi, Mário, tudo bem? Oi, Hector, tudo bem? Queria pegar o gancho da primeira pergunta do Pedro sobre o portal da transparência. Uhum. E queria se pode confirmar qual foi a origem do dinheiro para o pagamento recentemente, que aconteceu segunda-feira, dos salários que estavam atrasados, se veio da venda lá do João Pedro. E também, usando o gancho da transparência, foi na coletiva dos 100 dias, eu acho, que fez o balanço da gestão, tu expôs o valor da venda do Pedro. Queria saber se esse valor está todo penhorado, se foi só uma parte da MSI que cobra uma dívida ainda da venda do Gerson. Quanto dinheiro do Pedro ainda pode entrar? Esse dinheiro vai entrar parcelado? Se puder esclarecer esses 2 pontos, por favor. Vamos lá, Hector. Com relação ao João Pedro, eu vi até uma matéria que eu acho que você escreveu falando que foi uma nova antecipação. Na verdade, não foi. Lá foi uma antecipação, aquela primeira, porque ele tinha um bônus a completar com 10 jogos. Quando ele fez 6, eu requisitei que antecipasse antes dele fazer os 10, porque ele era titular, então a gente fez um prognóstico de que ele faria, e o clube inglês nos antecipou. Agora ele completou o 20º jogo, então não houve uma antecipação desse bônus. Pode falar. Fui eu que fiz a matéria, e quando eu escrevi antecipação, porque esse pagamento, pelo menos a informação que eu tinha, estava previsto para 2020, por isso que eu escrevi antecipação. Sim, olha só, vamos lá. Ele completou o bônus, sim, e de 20, mas como o outro também estava previsto, por isso que eu não estou considerando como uma antecipação, porque no outro ele não tinha completado o número de partidas. Agora ele completou o número de partidas, chegou a ultrapassar, inclusive,
e realmente poderia haver o pagamento em 2020, a gente antecipou, na verdade, o recebimento. Era janeiro, a gente antecipou 2 meses, é isso. Os outros bônus todos que ele tem agora são para quando ele se transferir, enfim. Aí já é lá na Inglaterra, pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, enfim. Foi o que a gente conseguiu fazer de momento. Com relação à venda do Pedro, eu acho que eu falei aqui no dia da apresentação dos 100 dias, aí até respondo um pouco ao Pedro aqui do Saudações Tricolores, a gente ainda não tem o portal da transparência, mas eu acho que, não sei se na história do clube, mas na história recente do clube, talvez eu tenha sido o único presidente que veio expor informações internas de 100 dias de gestão para toda a imprensa, para toda a torcida e para todo o conselho deliberativo do clube, abrir a todos os sócios, enfim. Então, em que pese a gente ainda não ter implementado didaticamente ou tecnicamente o portal da transparência, a gente segue com uma gestão transparente. Muitas pessoas, às vezes, me cobram certas coisas e eu digo, eu falei isso na coletiva dos 100 dias. Ah, mas eu não vi. Aí eu não tenho como ter controle sobre quem vê as coletivas ou não, como a gente faz coletivas aqui, como sempre diz o pessoal da assessoria, às vezes quinzenais, às vezes de 10 em 10 dias, às vezes de 3 em 3 semanas, como está acontecendo agora. Outra coisa que eu ouço muito, só faz a coletiva depois que o time vence. Isso não cabe. Eu estou fazendo uma coletiva agora depois de 2 resultados negativos, enfim. Então, jamais trabalharia assim, dependendo do resultado, para falar e me expor e botar o meu rosto para fazer o que eu tenho que fazer, que é meu trabalho aqui. Com relação ao Pedro, nós tivemos uma penhora, eu acho que eu falei para vocês no dia da coletiva, de 7 milhões de reais, de uma dívida oriunda daquele processo fiscal, ainda da venda do NEM, da gestão anterior à gestão do Abade. Então, além disso, tivemos essa outra penhora que você falou, cível, que ela não reteve o dinheiro, obviamente, porque a venda ela é parcelada e a gente ainda tem recebimentos mais para frente, enfim. E dessa primeira parte, realmente, a gente diria para você que a gente perdeu quase que 65% a 70% da primeira parcela. Então, imagina, você... alguém está te perguntando, bom, então não deveria ter vendido? Bom, se não tivesse ter vendido, não tinha pago nenhuma folha de salário e tinha perdido os atletas na justiça. Então, são essas escolhas que a gente faz diante dos problemas que foram deixados no passado, que são enormes, inúmeros, e que a gente tem que administrar. Por isso, até que essas... Então, é isso. Para te dizer, ainda tem situações futuras, e dessa primeira parcela que a gente recebeu, a gente teve aí um bloqueio de quase 65%, mais ou menos, das receitas, mas não foram... Essa da Justiça Federal não foi nem um bloqueio, foi uma transferência de dinheiro para a conta. Exatamente. Na verdade, essa acho que eu falei isso aqui, a gente tinha que integralizar o pagamento para discutir a dívida. Nós seguimos discutindo a dívida para ver se volta algum pedaço desse dinheiro no futuro. Né? A da MPI, a gente está em tratativas de acordo, para que a gente possa minimamente liberar alguma parte para pagar mais alguma coisa dos nossos funcionários, enfim, e das nossas contas de consumo, de todas as contas que o clube tem no dia a dia. Por isso, até que quando a gente fala dessas coisas que foram de campanha, na campanha nós temos um projeto de gestão, um plano de gestão para ser implementado em 3 anos e meio. Nós temos 4 meses andados desses 3 anos e meio. Só que você tem metas de curto, médio e longo prazo. O que acontece é que, quando você assume um clube com a quantidade de problemas que a gente tem, com as dívidas que a gente primeiro tem que atacar as emergências. Então, há 4 meses, a gente ataca as emergências. Faz, aqui uma questão figurativa, faz cirurgias de emergência. Nós estamos tratando as cirurgias de emergência para que a gente possa ter tranquilidade a partir de janeiro para ir implementando o nosso plano de gestão por completo, que vai levar, 3 anos, pode ser que leve mais 3 depois, ou se a gente não seguir, que entregue na mão do próximo o restante para concluir, caso ache que é interessante. Mas a gente está construindo dessa forma, muito seguro, muito tranquilo, no sentido de que a gente está fazendo o máximo que a gente pode no dia a dia e, aos poucos, analisando as carências do clube, as deficiências, que são muitas, a gente sabe delas, e
como eu sempre falo aqui desde a minha primeira coletiva, o nosso grande parceiro de reconstrução só pode ser o torcedor do Fluminense. Nós não temos outro parceiro fiel, outro parceiro amigo, outro parceiro que ame mais a instituição do que o torcedor. A cada dia mais a gente precisa da ajuda dele, entendendo que o Fluminense precisa de todos nós, de mãos dadas, para a gente se reconstruir e com o maior otimismo possível, é o que eu posso dizer a você. Boa tarde, presidente. Oi, Caio. Eu ia fazer duas perguntas, na verdade. Na verdade, uma acaba entrando um pouco na outra. Dentro dessas perguntas que muitas vezes os torcedores fazem para a gente, porque nós somos o canal, muitas vezes, com a diretoria, uma delas é sempre, uma coisa que bateu muito na tecla nessa última campanha, a questão da separação dos centros de custos com os esportes olímpicos, que vem sendo deficitários nos últimos anos. Esportes olímpicos e departamento social. Muita gente, inclusive, defende a extinção desses departamentos. E eu queria perguntar, dentro dessa nova campanha, que não partiu do clube, mas partiu um pouco da torcida, de uma adesão de sócios e buscando programas de sócio, o programa de sócio, como é que está essa questão? Se existe chance de separar esse centro de custo num tempo curto, de curto, médio prazo, e se você acha que isso influencia, de alguma maneira, as pessoas não virarem sócios, ao torcedor pensar também, poxa, além da transparência, a gente não sabe para onde vai nosso dinheiro, uma parte vai para um esporte que eu não gosto, não vai para o futebol, que é o meu motivo de ser tricolor, enfim. É uma coisa que a gente recebe muitas vezes, e eu acho que, emendando essa pergunta, é sobre um programa de sócio que o senhor mesmo disse que iria lançar um programa diferente, se já tem expectativa de uma data para lançar esse programa, se vai ser em janeiro de 2020 ou em outro ano. Bom, vamos lá. Vou começar pelo fim, então. Você falou que está... Eu vou falar sobre o movimento da torcida daqui a pouco, está sendo feito desde ontem, que eu estou extremamente feliz e honrado e emocionado, porque você vê que o torcedor começa a entender de que forma ele precisa nos ajudar. Mas, assim, desde o dia em que eu iniciei a gestão, eu venho falando sobre o movimento de que o sócio torcedor vai ser o maior patrocinador master do Fluminense. Eu venho dizendo isso em todas as minhas coletivas e venho tomando medidas, saibam vocês, vou abrir mais aqui a gestão ainda com a questão de transparência, venho tomando medidas, inclusive, que internamente os profissionais, às vezes, numericamente me contestam, no sentido de que, presidente, essa promoção aí a gente já fez algumas outras vezes, enfim, mas eu sempre apostando no abraço que a gente vai receber do torcedor, a gente fez. Eu venho falando isso aqui, eu venho chamando de degustação. A gente vai fazendo alguns movimentos para o torcedor entender que ele, sendo sócio, é muito melhor, né? Como, por exemplo, a gente fez o telão nas Laranjeiras, com um preço para sócio, um preço para não sócio, como a gente fez o treino aberto com uma entrada preferencial de sócio, como a gente vem fazendo promoções nos jogos, fizemos uns 4 ou 5 jogos de promoção, mas aí qual é o problema que a gente começa a enfrentar? Quando eu abaixo o preço do ingresso demais para o torcedor que não é sócio, eu acabo ferindo o torcedor que é sócio futebol, porque ele começa a fazer conta de que é mais barato não ser sócio futebol do que sócio futebol, quando, na verdade, em qualquer clube do mundo, o sócio do clube tem mais vantagens que o torcedor que não é sócio. Então, a gente vem criando esse laboratório para poder ter a sensibilidade. Então, só para vocês saberem, em todos os jogos em que a gente abaixou demais o preço de ingresso, o aumento de público não foi proporcional à redução que a gente fez e nós tivemos prejuízo. Porque quando eu aumento o número de torcedores, mas diminuo muito o preço do ingresso, eu tenho que aumentar a minha operação, eu tenho que botar mais segurança, eu tenho que botar mais gente para limpar o estádio. Então, aumentou o meu custo e o aumento de torcedores não foi proporcional à redução que eu fiz de ingresso. Então, num jogo seguinte, que eu não fiz promoção, eu tive um público um pouco menor, mas tive lucro na operação. Então, assim, é fundamental que o torcedor entenda que, quanto mais sócio futebol eu tiver, mais eu tenho receita fixa para investir no meu time de futebol, né? E menos prejuízo eu tenho. Porque, quanto mais eu baixo o preço do ingresso, e isso não gera a entrada de novos sócios futebol, eu acabo gerando prejuízo, porque eu não tenho a certeza de que ele vem no jogo seguinte. Ok? Por que eu comecei respondendo pelo fim? Porque, quando a gente fala de divisão de centro de resultados, você citou uma frase assim, o clube social, ou o esporte olímpico, ou o futebol, seja lá o que for, ele vem dando prejuízo ao longo dos anos. Eu, sinceramente, estou implementando a discussão do centro de resultado para saber se realmente há prejuízo ou não.
Porque todas as informações que se jogam no ar são informações sem nenhum critério técnico. O Fluminense é um clube onde a gente está implementando governança corporativa agora, comitê de compliance também vem em desenvolvimento, né? Porque qual é a diferença? Acho que eu falei isso na última coletiva aqui. A diferença entre um clube de futebol e uma empresa convencional é que nós somos completamente diferentes na nossa natureza. Nosso grande ativo é o nosso torcedor e os jogadores de futebol, que são os grandes ativos do clube. Então, para você implementar um comitê de compliance ou um sistema de governança corporativa num clube de futebol, a gente está desenvolvendo um próprio para o Fluminense. Eu não posso pegar de uma empresa a outra e copiar, por uma questão simples. Até pela questão de salários, por exemplo, num departamento de futebol. Ela é completamente diferente de qualquer empresa do mundo, né? Você implementar um plano de cargos e salários para jogador profissional, por exemplo, que tem a questão da perfeição técnica, assim, se um joga mais, joga menos, enfim, isso em qualquer clube do mundo há essa diferença. Então, o que a gente vem fazendo? Já existe uma série de profissionais, desde o início da gestão, que vem fazendo a análise de todos os custos de todos os departamentos, só que imagine você, eu não vou citar nomes, mas a gente vem descobrindo uma série de situações de coisas do clube que eram contabilizadas de forma equivocada, em centros diferentes. Não há no clube, nunca houve o direcionamento, por exemplo, sobre as contas de consumo. Vai me perguntar, como assim? Tem departamentos, por exemplo, que não tem no seu descritivo contábil, no seu descritivo financeiro, que ele paga pela água, mas ele usa. Então, assim, a água está sendo paga por um departamento, tem um outro que usa e não entra na conta dele. Então, assim, tudo isso... E aí, o que a gente fez? A gente colocou uma equipe dentro do clube para que a gente possa olhar a operação diária. E aí está sendo desenvolvido um estudo de divisão de centros de resultado para entender onde realmente se fatura isso, onde se tem a maior despesa, e aí depois a gente vai apresentar um trabalho para primeiro internamente, para todos os vice-presidentes do clube, para mostrar exatamente onde cada um tem que apertar mais o sapato, onde cada um tem que trazer mais receita para se sustentar. Tá? Mas não posso acreditar que esse seja o motivo. Eu posso garantir ao torcedor que todo o valor que é investido no sócio-futebol, ele é direcionado ao futebol, porque 90% da receita do clube ela é oriunda do futebol. E eu posso dizer a você que 90% da despesa do clube também vem do departamento de futebol. Tá? O que a gente está fazendo é para saber se esses 10% de diferença tem algum desencontro de contas e desencaixe. Não, até para ficar bem transparente aqui, bem claro, não que tenha havido no passado alguma situação criminosa ou ilegal, não é isso. É apenas desorganização. E isso, sinceramente, Caio, não é uma característica só do Fluminense. Isso é uma característica dos clubes associativos. Os clubes nasceram há 117, 120, 115 anos atrás com uma estrutura de associação. Eles nasceram assim. E, se nasceram assim, eles têm uma estrutura de associação. Então, o que a gente está fazendo é tentar implementar em ferramentas empresariais para que o Fluminense independa das pessoas. Né? O que eu sempre falo lá dentro, ontem eu fiz uma reunião com alguns diretores para dizer o seguinte: o meu legado para o Fluminense é passar e deixar uma formalização de procedimentos dentro do clube, que o dia que o Mário Bittencourt for embora, o próximo presidente entre e o Fluminense funcione, independente da presença do presidente. Ou seja, tem que ser uma coisa que funciona automaticamente, que hoje não é. Então, assim, só para você ter uma ideia, dentro do projeto de governança corporativa, a gente está discutindo plano de cargos e salários para os funcionários do clube, está discutindo a questão das ferramentas do setor de compras, né? Ou seja, que tudo passe pelo setor de compras, que tenha teto para fazer as compras, que tenha regras para fazer as compras, de R$50 a 50 milhões. Tá? Mas isso leva tempo. Você imagina, a gente tem um profissional hoje que entrevista cada funcionário do Fluminense. Por isso é que, quando eu digo que tem as metas de curto, médio e longo prazo, para que há essa entrevista? Essa entrevista é para que ele monte o nosso projeto de RH, de organograma, sabendo o que cada um faz. Ele está coletando. Vou citar um nome hipotético. O João trabalha em qual setor? O João trabalha na faxina do clube. Quantos anos o João tem? Desde quando ele trabalha no Fluminense? João, o que você faz aqui todo dia? Eu chego às 9 horas da manhã,
eu pego meu material, pego minha roupa, olha, primeiro eu limpo a parte da piscina, depois eu desço. Tudo isso está sendo colocado dentro de um trabalho onde a gente vai entender a função de cada um, depois a gente vai fazer a divisão horizontal e vertical de crescimento salarial, programas de reajuste. Né? A gente identificou, por exemplo, que tem funcionários que não são reajustados há anos e outros que foram reajustados 3 vezes em seguida. Então, assim, por quê? Porque não existe uma regra no papel que qualquer empresa tem. X anos de casa, avaliação do seu superior, ou seja, o superior da área tem que avaliar os profissionais e ele tem que dizer ao vice-presidente, ao diretor do clube, o funcionário que merece o reajuste, o funcionário que merece pular de cargo, enfim, tudo isso é governança corporativa, tudo isso é sistematização de empresa. Mas você imagina que um clube que não teve isso por 117 anos, você não vai implementar isso em 117 dias. A gente vai, aos poucos, até porque, imagina, chega um presidente novo, dentro de um mandato de meio de caminho, há uma resistência natural, há um receio natural das pessoas, porque há mudança de comando, então houve um pânico inicial, certamente, nos funcionários, de que vão chegar e vão mexendo em todo mundo, e eu disse isso a vocês, antes de mexer em qualquer pessoa, nós vamos avaliar pelo menos 90 dias o trabalho de todo mundo, porque seria injusto a gente retirar pessoas das suas funções sem saber se elas trabalham bem ou não, né? Então, ou se adequam ou não à nossa filosofia de trabalho. Isso a gente está fazendo com calma e as emergências resolvendo no dia a dia. Mário. Oi, João, tudo bem? Boa tarde. Tudo. Ô, Mário, o Fluminense vem de 2 derrotas e se aproximou da zona do rebaixamento, mas o Marcão começou muito bem a sua trajetória efetivado como treinador do Fluminense. Mas na coletiva que você deu ao lado do Angione, o Angione foi bem claro de que ele vai ficar enquanto a gente entender que ele precisa ficar. Uhum. Após essas 2 derrotas, a proximidade da zona do rebaixamento, como é que anda, como é que está o Marcão com a diretoria em relação ao comando técnico do Fluminense? Normal, 100% mantido. Nem pergunta, presidente, é só porque, conforme o Caio falou, os torcedores pedem para que a gente traga assuntos. Eu gostaria que o senhor abordasse a revitalização das Laranjeiras, como que anda isso, se o projeto caminhou alguma coisa, e também sobre patrocínio master. Ótimas perguntas, vamos lá. Revitalização das Laranjeiras. Existe um grupo que, desde a gestão passada, desenvolve um projeto de revitalização das Laranjeiras. Na gestão passada, houve uma assinatura de um compromisso de que o Fluminense apoiaria o projeto de revitalização das Laranjeiras, ok? Eles pararam o projeto em razão da eleição. Nós vencemos a eleição, eles já tiveram conosco, e eu disse a eles que, como presidente do Fluminense, apoio que o projeto deles siga, né? E que, se tornar viável, seja viável em lato sensu, a gente, obviamente, vai ser um apoiador, deixando muito claro que o Fluminense não tem condição financeiras de aportar um centavo neste momento na construção ou na reconstrução de um estádio, por questões simples. Eu acabo de dizer a vocês que nós temos dificuldade de pagar os salários, que estavam 3 meses atrasados quando a gente chegou. Imagina se a gente pode canalizar algum tipo de verba para começar a fazer uma construção de um estádio. A gente tem que acabar o centro de treinamento, enfim, tem uma série de coisas no caminho. Mas o projeto deles prevê a captação de recursos externos para a reconstrução e revitalização do estádio. Ok? Já tiveram comigo. Eu disse a eles que apoio o projeto. E nós temos uma reunião marcada, salvo engano, dia 6 de novembro. Por quê? Porque eles têm o grupo deles, é externo, e eu resolvi montar um grupo interno do Fluminense. Eu criei uma comissão para que possa trabalhar em conjunto e analisando. Nessa comissão tem engenheiros, arquitetos, pessoas do financeiro do clube, do departamento jurídico. Você vai perguntar o porquê. Porque um projeto de revitalização de um estádio com 100 anos de história e de construção, ele vai depender de uma série de situações, não só da verba. Vai precisar de licenças, de autorizações, vai precisar de projeto. Já existe um projeto, mas há necessidade de que o clube possa também estar participando disso. Então, assim, no dia 6 de novembro, a questão, Pedro, é que talvez por causa da rede social ou da aceleração das informações com pouca profundidade e conteúdo, as pessoas também me param na rua e falam: você falou na campanha que ia apoiar o projeto. Não, continuo apoiando. Eu apoiar o projeto, o estádio ficar pronto em 4 meses, são 2 coisas muito distantes, né?
E as pessoas precisam entender, como eu falei aqui, que existem metas a serem cumpridas. Se chegar alguém e quiser aportar 50, 60, 70 milhões para revitalizar o estádio e tiver aprovação de todos os órgãos e a gente conseguir botar o estádio de pé para jogar para 13, 14, 15 mil pessoas em janeiro de 2021, eu seria o primeiro a comprar a cadeira e estar sentado lá. Não tenho a menor dúvida disso. E nós estamos dando todo o apoio ao projeto de revitalização. Mas eu não vou usar isso de maneira popularesca, no sentido de ficar plantando semente na cabeça do meu torcedor, como se a gente fosse resolver esse problema em curto prazo. Mas terá todo o apoio do Fluminense sempre, até porque a nossa joia centenária... eu tenho outros projetos intermediários que eu já falei na campanha. Um deles é fazer esses eventos lá, enquanto o projeto não caminha, a gente possa fazer a utilização do estádio para outros eventos, para jogos da divisão de base, futebol feminino, como a gente vem fazendo, para os treinos abertos, que eu já antecipo que eles vão seguir na gestão. A gente pretende ainda fazer até o final do campeonato mais 1 ou 2 treinos lá. Mas é isso, total apoio. A outra pergunta eu esqueci. O patrocínio master, isso também talvez seja a 4ª ou 5ª vez que eu falo sobre isso. O patrocínio master ele é muito importante para o clube, mas ele não resolverá os problemas do clube, ok? E eu acho que eu falei isso na última coletiva aqui. A soma dos patrocínios que a gente conseguiu até agora, desde que chegou, a soma daqueles patrocínios, se equivalem a como se tivesse um patrocínio master e não tivesse os outros. A camisa toda tem um valor. E as propostas que a gente recebeu de patrocínio master até agora desvalorizam a camisa do Fluminense e causam um desconforto com quem está nas outras propriedades pagando o valor justo. Então, nós não vamos colocar um patrocínio master único e simplesmente porque as pessoas têm o orgulho e o prazer de ter um patrocínio master na camisa e ele pagando um valor abaixo do que a gente merece. Nós temos um teto, Brasil, em 2 ou 3 clubes que estão fora dessa média. Vocês podem perceber que dos clubes da primeira divisão, talvez 80% ou 90% tenham patrocínios de instituições financeiras. Isso é um dado importantíssimo. Significa que quem está botando patrocínio ali é quem também está emprestando dinheiro, porque é uma via de 2 mãos. E a gente segue com conversas. E outra coisa importante, nós ganhamos uma eleição no meio do ano. E as empresas definem suas verbas de marketing em agosto do ano anterior. Então, agora, no final de 2019, é que as empresas estão definindo as suas verbas de marketing para 2020. As de 19 foram decididas em agosto, setembro de 2018, quando nós não estávamos aqui. E, realmente, nós tínhamos uma conversa bastante adiantada durante a eleição, sim, com uma instituição financeira, que estava conversando conosco e também com outros 2 clubes, que nós só fomos saber posteriormente. E aí, essa instituição optou por deixar a conversa para o final de 2019/2020, até porque se interessou em patrocinar também outros 2 clubes, ao mesmo tempo. Aí, obviamente, que os valores baixaram para todo mundo, porque o budget dele é o mesmo para dividir para 3. Então, que é um caminho natural. Vocês podem ver que há patrocinadores hoje que estão em 3 clubes do Rio, porque ele prefere pulverizar o investimento dele e ter mais abrangência de pessoas vendo. Então, assim, a gente vai trabalhar para ter o patrocínio master, segue trabalhando. Eu acredito, sinceramente, que dentro, em breve, nós vamos ter. Mas, voltando ao início da coletiva, o que vai fazer com que o Fluminense aumente a sua receita de maneira importante e exponencial será sempre o sócio-futebol. Não tenha dúvida disso. Eu queria só um esclarecimento de outros 2 assuntos, Mário, que abordou aí, sobre renovações especificamente do Evanilson, que teve destaque no Brasileiro Sub-20. Ele se enquadra nessa situação toda aí que tu estava explicando, das dificuldades, ou com ele a conversa é um pouco mais simples por ser da base, ou até mais difícil por estar valorizado. E também na questão do esporte olímpico, o Marcelo Souto, que tentou ser candidato, está tentando apresentar um requerimento no Conselho Deliberativo para discutir a extinção dos esportes olímpicos, paralisação. Enfim, eu queria saber se tu
obviamente, tomou conhecimento disso e qual a tua opinião sobre esse movimento que está sendo feito no Conselho Deliberativo? Bom, sobre o Evanilson, é um atleta que já estava aqui na base, já podia assinar um pré-contrato, já pode assinar um pré-contrato. Ele entende, né? Ele, os seus empresários, os seus representantes entendem que ele deveria ter sido, enfim, valorizado ou procurado no ano passado, enfim, que o clube devia ter tido um olhar diferente para ele. A gente tem informações aqui da comissão técnica que ele começou muito bem e que depois teve uma queda de rendimento, depois voltou a ter uma alta de rendimento. Hoje é um atleta que a gente quer muito ficar, ele é um garoto ótimo, demonstra todo o interesse em permanecer. A gente já abriu em conversa com os representantes e, na semana que vem, a gente tem uma conversa para tentar definir a permanência dele aqui já incorporado ao elenco profissional. Com relação ao Evanilson, é isso que eu posso te dizer, e que a gente está trabalhando para isso, que é um jogador que a gente tem todo o interesse que permaneça, mas é mais uma situação que a gente pegou no meio do caminho, já muito adiantada, e a gente está tentando recuperar essa relação contratual, na verdade, porque a relação pessoal é ótima. Ele como eu disse, é um ótimo atleta, uma ótima pessoa, e os empresários também têm uma ótima relação com a instituição e não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, cada um olha para a sua parte profissional, para o seu lado, e acho que não tem por que a gente estender mais o assunto. Com relação ao requerimento, eu fiquei sabendo até ontem à noite, vejo como um requerimento de caráter político, sinceramente, diante de tudo que eu falei aqui no início para o Caio. Não há por que a gente extinguir ou paralisar ou injetar recurso em nenhum setor do clube sem a gente ter uma avaliação de quanto custa tudo e sem a gente ter a avaliação de qual é a importância e a relevância na obtenção de receita desses departamentos. Aí eu incluo todos eles, incluindo o social, obviamente, que é fato público e notório que o Fluminense é futebol clube e que é a razão de existir da instituição, e que acho que ninguém que está nessa sala aqui tem dúvida que toda grande parte da receita do Fluminense é oriunda do futebol, e assim será para todo sempre. Então, essa discussão ela não passa jamais pelo departamento de futebol, no sentido de saber se o departamento de futebol dá lucro ou dá prejuízo. O departamento de futebol do Fluminense, de futebol, operacionalmente, eu sempre digo isso, eu já dizia isso na campanha de 2016, disse na de 2019, e vou dizer sempre: o departamento de futebol de um clube profissional de futebol, operacionalmente, ele vai dar sempre resultado positivo. A operação vai. A não ser que você faça uma loucura e fature 150 milhões e gaste 400. A questão é que a quantidade de dívidas que foram construídas no passado, especialmente por decisões equivocadas, por não aproveitamento de alguns momentos que o clube teve, onde teve uma boa parceria e não soube aproveitar, por uma série de situações, a dívida hoje come mais de 50% da receita ordinária do clube. E aí, se você olhar, o clube inteiro dá prejuízo. Se você jogar a dívida para dentro do balanço, aí tudo dá prejuízo. Mas, operacionalmente, o futebol ele é superavitário. Assim, ele fatura mais do que ele gasta. Obviamente, porque a gente tem uma folha salarial que talvez seja a 13ª ou 14ª do futebol brasileiro. Enfim, eu estou reforçando esse ponto para quem está nos ouvindo agora não achar assim, está vendo, está dizendo que dá lucro. Não, sim, dá lucro não significa que tem dinheiro suficiente para montar o time que a gente gostaria. Mas, se você botar na operação... E o que é a divisão de centro de resultados? É a gente entender a operação de todos os setores do clube. Né? E, quando eu falo isso, eu falo de tudo. Falo dos concessionários, falo dos restaurantes que tem no clube, falo do estacionamento. A gente já colocou um profissional para tomar conta do estacionamento, porque a gente percebeu que o estacionamento visivelmente faturava muito mais do que o dinheiro que entrava no caixa. Enfim. Então, assim, a gente está mexendo em tudo, está metendo a mão em tudo. E essa é a divisão de centro de resultado.
acredito que, sei lá, mais 3 ou 4 meses a gente vai ter o trabalho pronto. E a gente vai poder chamar as pessoas e dizer, amigo, olha aqui, está constatado que o que você fatura não condiz com a sua receita. Como é que a gente vai fazer? Aí ou a gente vai encontrar ferramentas para aumentar essa receita, ou nós vamos dar um prazo para as pessoas se adequarem, ou aí a gente vai ter que tomar decisões, e aí não me refiro especificamente ao Departamento de Esporte Olímpico, me refiro ao clube todo, a todos os departamentos, financeiro, jurídico, futsal, seja lá o que for, a gente tem que olhar. Só não vai haver corte de custo linear, porque aí nós não estamos falando de custo, estamos falando de investimento. Xerém, por exemplo, é o nosso celeiro de craques. Então, lá, todo o investimento do mundo possível sempre, porque é de lá que eu trago a minha receita. Então, entre ter que cortar onde traz a maior receita do clube e cortar em outro lugar, a gente vai cortar em outro lugar. Não tem a menor dúvida disso. E a gente criou um mecanismo, não sei se vocês sabem disso, que a gente falava na gestão, de que todo e qualquer jogador que for vendido, que venha de Xerém, a gente vai destinar um percentual para ser reinvestido em Xerém. Tá? A gente já está contabilizando isso. Obviamente que, em razão da dificuldade financeira, a gente não pôde repassar esse dinheiro agora imediatamente nas vendas, mas está aplicado já lá nas nossas contas do financeiro, de que, a partir do momento que houver uma sobra, a gente destina, e aí faz obras em Xerém, como a gente já está iniciando o terceiro campo aqui, e acredito que em janeiro ou fevereiro a gente já tem o terceiro campo aqui no CT, e a gente vai fazendo essas escolhas pontuais. Gente, última pergunta, tá bom? Só vou querer falar no final, depois da última, tá? Presidente, boa tarde. Boa tarde. Rapidamente, muito se fala sobre o interesse do Flamengo no Alan, e tendo essa boa relação que vocês têm, as duas diretorias têm, você já foi procurado, algo aconteceu ou é só mais uma sondagem mesmo? Eu acho que não é nenhuma sondagem, porque ele não passou para nós nenhum tipo de interesse do Flamengo, nem que tenha procurado, e pelo que eu conheço do jogador, ele falaria. E o jogador também não é nosso. O jogador é do Liverpool e está emprestado aqui até dezembro. Então, se o Flamengo tiver que fazer algum contato, tem que fazer direto com o clube detentor dos direitos federativos do atleta, que é o Liverpool. O Flamengo nem precisaria falar conosco, sendo muito honesto e transparente. Então, se o Flamengo também está falando com o Liverpool, eu não tenho absolutamente nada contra, porque o atleta não é um atleta do Fluminense, tecnicamente falando, está emprestado ao Fluminense. Mas ele não tocou em nenhum assunto conosco e segue conversando para ficar aqui no ano que vem. Tá? Posso? Claro. Então, eu queria aproveitar o final para dizer que eu acompanhei nas redes sociais ontem o movimento dos nossos torcedores. Fiquei, como disse no início da coletiva, bastante feliz, honrado e emocionado com o movimento que a torcida vem fazendo. Automaticamente, algumas pessoas começaram a entrar de sócias e encontraram alguns problemas no sistema, porque a gente vem dizendo que vai desenvolver o plano para janeiro, justamente porque a gente tem que acertar tudo isso. Então, eu peço paciência, porque se houver uma avalanche, que eu espero que ocorra, desse movimento da torcida, certamente nós vamos ter algumas dificuldades, porque nós estamos nos preparando. E por que nós não chegamos de cara e fizemos logo um pacote com vários modelos de sócio-futebol? Porque nós entendemos que já existe um modelo, o nosso modelo é bastante diferente do que existe. A nossa proposta de modelo é bastante diferente. Ela passa pela criação de uma série de categorias. Vou antecipar uma delas, a gente tem vontade de criar no plano de janeiro, por exemplo, o sócio-futebol Xerém, que é, por exemplo, o sócio-futebol que queira destinar a sua receita única e simplesmente para a base do Fluminense, para jogadores, né? A gente pretende fazer um setor popular no nosso novo programa. A gente terá o sistema de pontos. O áudio do Pedro foi muito feliz. Eu sou sócio do Fluminense desde os 15 anos de idade, quando na época não existia sócio-futebol. Eu sempre fui sócio do clube, e único e simplesmente pelo amor que tinha e tenho pela instituição. E fazia até uma escolha, inclusive, era um acordo com a minha mãe, na época, em que eu recebia um dinheiro diário para o lanche da escola, e ela dizia, olha, como a gente não tinha uma condição financeira boa, a sua opção é, você tem para o lanche ou para ser sócio do Fluminense. Eu optava para ser sócio do Fluminense e levava um lanche de casa para poder manter a minha paixão viva. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, por mais que não tenha benefícios ou tenha alguma coisa nesse sentido, eu acho que o torcedor do Fluminense deve entender que, se associando ao clube, ele está deixando um legado para os filhos dele, para os netos dele.
Ou seja, ele poder bater no peito e dizer, eu participei da reconstrução do meu clube, independente daquilo que eu recebi em troca, né? Que são, na verdade, os jogos, as vitórias, as alegrias. Foi como eu sempre pensei, e por isso me mantenho sócio do clube. Estou com 41 anos, você imagina, desde os 15 anos de idade, eu contribuo com o Fluminense. Então, assim, eu acho que o primeiro quesito para alguém se tornar sócio de um clube, né, é uma sensação de pertencimento, né? Eu pertenço àquilo ali. Eu sou realmente um torcedor do Fluminense, um sócio do Fluminense, e contribuo com o Fluminense. Por isso que eu disse que eu vou criar várias categorias, inclusive categorias populares, para que as pessoas não estejam excluídas dessa possibilidade de ajudar o seu clube do coração, mesmo que não tenham muitas posses. No meu caso específico, quando eu era criança, era um valor alto para mim naquela época, era um valor alto para a minha condição financeira, mas era uma questão de prioridade minha, pessoal, enfim, de um jovem torcedor, adolescente do Fluminense que queria pagar o clube. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que a gente entende também que a gente tem que criar alguma coisa de retorno, e por isso que a gente está desenvolvendo o sistema, que haverá um sistema de pontos, haverá um sistema de benefícios, haverá um setor específico para sócios no estádio, e isso tudo depende de estudos, depende de estudos de marketing, de comunicação, de estudos comerciais, para que a gente implemente um programa de sócio-futebol real, efetivo, que tenha resultado. Que as pessoas que estão entrando agora não fiquem preocupadas. Óbvio que quem está entrando agora, se entrarem 50 mil até amanhã, todos poderão migrar depois para o novo programa, para as novas categorias. Então, não deixem de entrar, porque o presidente está dizendo que haverá um novo modelo em janeiro. Esse novo modelo vai absorver todo mundo que já está, com as mesmas condições, sem nenhum tipo de prejuízo. Por isso é que nós estamos fazendo os laboratórios, e por isso que nós estamos fazendo as degustações, que é para a gente entender o gosto do torcedor, né? Para que a gente possa fazer um plano, e óbvio que ele vai sair com algumas questões que vão ficar faltando, e eu peço aos torcedores que façam sugestões, eu recebo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, sempre repasso para a minha equipe de marketing, pode ter certeza disso, todas as boas sugestões são repassadas. E já no jogo do Vasco, a gente vai fazer mais um laboratório, mais uma experiência. O nosso setor leste inferior, no jogo contra o Vasco, vai ser só para sócio do Fluminense. E cada sócio que for com a sua carteira, nós não vamos ter e-ticket, justamente para que não tenham torcedores do outro clube. Cada sócio do Fluminense que for ao leste, ao setor leste, no jogo contra o Vasco, vai ter direito a levar um acompanhante gratuitamente. Tá? A gente quer fazer já esse teste de fidelizar um setor só para sócios do clube, e vamos fazer essa experiência contra o Vasco. Conto com o apoio da torcida, conto com as adesões, conto com a campanha. É importante o torcedor entender, a rede social, às vezes, ela também acelera demais o carro, e a gente tem que estar preparado para essa implementação a partir de janeiro, para esse desenvolvimento. Mas, se a gente conseguir, eu acho que eu falei na coletiva de 100 dias aqui, nós hoje, entre sócio contribuinte, proprietário e sócio futebol, no total, nós somos apenas 14 mil sócios. Isso é muito pouco para um clube do tamanho do Fluminense, mas muito, muito pouco. Tá? Então, assim, a gente precisa, no mínimo, quadruplicar esse número, na minha opinião, no mínimo. Existem vários outros clubes do futebol brasileiro hoje que faturam, eu diria a vocês, pode parecer assustador, mas de 10 a 12 vezes mais que o Fluminense fatura com o seu sócio de futebol hoje. Vários clubes do futebol brasileiro. Então, assim, o engajamento da nossa torcida será fundamental para a recuperação da instituição. Quando eu falo recuperação geral, inclusive financeira. Porque se a gente quadruplicar o sócio futebol hoje, vou fazer uma conta rápida de cabeça aqui, a gente vai aumentar a nossa receita geral em 20% a 30%, apenas. Se tiver 4 vezes mais sócio futebol que a gente tem hoje, a gente vai aumentar a nossa receita geral do clube em mais uns 30%, acredito eu. Então, quanto mais a gente tiver, se a gente puder ter 100 mil sócios futebol, como é a campanha que está se desenvolvendo, aí sim a gente já começa a dar um grande salto. A gente já começa a aumentar, de repente, a nossa receita em 50% a mais, o que já faz que a gente possa usar parte do dinheiro
para ir reconstruindo a instituição financeiramente e parte para investir no time de futebol, que é o grande objetivo do sócio futebol. Então, parabéns à torcida pela campanha, parabéns aos torcedores, às páginas das redes, aos torcedores que também não estão nas redes, enfim, todos aqueles que estão tendo acesso. O clube agradece o movimento, o clube fica feliz que o torcedor parece que definitivamente tenha entendido o seguinte: não tem nenhum salvador da pátria aqui, não terá. O Fluminense uma instituição mais do que centenária, maior que todos nós, e nós juntos temos que fazer com que o Fluminense possa existir por mais 150, 200, 300 anos para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim. O pensamento não pode ser para sábado somente, que eu gostaria muito que a gente tivesse um público espetacular lá, empurrando nossos jogadores. Fazer um pedido também de que, no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo estava empatado em 1-1, a gente estava se recuperando na partida, e alguns poucos torcedores começaram a vaiar alguns jogadores nossos. Eu entendo o momento de dificuldade, mas não ajuda em nada. Ninguém gostaria de desenvolver o seu trabalho com alguém falando no seu ouvido. Deixa para vaiar, xingar, reclamar, depois que o jogo acabar. Vamos tentar segurar para que a gente possa ajudar os nossos jogadores e o nosso clube, né? Porque os jogadores, eles sabem disso, eu também sei. As pessoas físicas estão aqui de passagem, né? E a instituição segue. Então, não adianta a gente ter raiva de um ou outro e, com isso, prejudicar. Talvez os mais jovens não se lembrem, especialmente os mais jovens que estão na rede social, mas, em 2009, há 10 anos atrás, eu aceitei o desafio de assumir a gerência de futebol no dia 4 de setembro. Na quarta rodada do retorno, nós tínhamos 16 pontos. E, após a rodada que a gente vai jogar no sábado, a gente tinha apenas 20 pontos. Faltavam 10 jogos para acabar o campeonato, nós estávamos numa situação considerada irreversível, e a torcida toda se juntou na arquibancada verde atrás do gol e empurrou o time até o final. E a gente fez uma campanha histórica. Em vários outros momentos nos últimos 15 anos, mesmo em momentos que nós tínhamos grandes times, nós passamos por dificuldades muito piores do que nós estamos passando hoje. Eu não vou elencar aqui os anos, mas em pelo menos 5 anos dos últimos 20 anos, ou 6 anos dos últimos 20 anos, a gente passou por situações de definir a nossa situação no campeonato com relação às últimas colocações na última rodada. Então, assim, nós estamos, como bem disse o Joel ali, fizemos 5 boas rodadas, tivemos 2 reveses agora, ninguém gosta de perder, muito menos. Outro dia, o presidente do Bahia, numa reunião na CBF, falou: eu sempre comento com meus torcedores, você acha que o presidente do clube que torce, o mesmo clube que você, não fica tão chateado com a derrota? Ainda mais porque nós temos a responsabilidade de conduzir. Então, a chateação é igual a de todos, até porque estive lá na arquibancada e voltarei para ela, se Deus quiser. Então, assim, este momento é um momento totalmente de apoio, porque nós tivemos uma sequência boa, iniciamos uma sequência ruim agora, e eu tenho certeza que no sábado a gente vai encontrar esse caminho. E se a torcida estiver junto, se a torcida fizer o movimento que fez ontem, se levar esse movimento para a arquibancada, eu não tenho dúvida que a gente vai arrancar de novo. Eu até brinquei ontem com um grande amigo meu, que depois do jogo do Goiás vazaram o meu telefone, eu recebi mais de 3.000 WhatsApps me dizendo as coisas mais escabrosas possíveis, mas eu falei, poxa, eu queria tanto que houvesse esse engajamento favorável e para entrar como esse ímpeto pode ser usado para me xingar, para fazer o que quiser, não há problema nenhum. Eu sei o cargo que eu ocupo e estou preparado para os momentos de dificuldade, mas que a gente use essa união, essa garra para reclamar, também para empurrar para frente, também para apoiar, também para virar sócio futebol do clube. Vou finalizar, prometo. Sei que o meu assessor de imprensa está chateado comigo, mas porque eu acho um momento muito importante da instituição hoje. O sócio do Fluminense, o torcedor do Fluminense, acho que definitivamente entendeu que única e simplesmente essa união poderá recolocar, em médio a longo prazo, repito, o Fluminense de novo no topo do futebol brasileiro. Então, eu clamo aos nossos torcedores que a gente siga com esse movimento que começou ontem, com essa energia maravilhosa, e que sábado todos estejam no Maracanã, tá bom? Saudações tricolores, um abraço a todos.